Oi, eu sou a Ângela e você está assistindo Advento 3.0. Confessar pra você que hoje o tema da nossa conversa é algo que tocou muito meu coração e que faz parte diariamente da minha vida. Como você já pode ver, o título é Conhecendo a Si Mesmo. Não sei se você já percebeu, mas muitas vezes, através da correria e das coisas que a gente tem que fazer durante o dia a dia, a gente vive num piloto automático em que a gente simplesmente vai fazendo as coisas porque nós temos hábito. E pronto, a gente não para refletir exatamente aquilo que nós estamos fazendo e o porquê daquilo que nós fazemos. E acontece que a gente não tira tempo para uma coisa extremamente importante: olhar para si mesmo, olhar os nossos sentimentos, pensar sobre aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos vivendo e como nós estamos lidando com as coisas da vida. E quando isso não acontece, muitas vezes a gente vai prolongando esse piloto automático e a gente nunca muda coisas que poderiam ser muito melhoradas, tanto para o nosso bem-estar, porque a gente faz coisa errada e que nos faz mal a todo momento, quanto para também pedir auxílio a Deus para nos ajudar a mudar essas coisas. E infelizmente, quando nós não conhecemos a nós mesmos, acontece uma coisa muito clara com todos os jovens e que comigo, meus queridos, acontece tipo muito. A gente se importa demais com a opinião dos outros, a gente quer agradar as pessoas ao nosso redor e a gente se esquece de fazer a vontade de Deus. E uma pessoa que eu admiro muito por não viver dessa forma foi Davi. Certa vez, o seu pai o chamou para que ele pudesse ir até o campo de batalha onde os seus irmãos mais velhos estavam e trazer notícias para ele de como estavam acontecendo as coisas, como estava a guerra, se eles estavam bem, se eles estavam vivos. E Davi prontamente obedeceu ao seu pai e foi levando presentes para os comandantes, levando mantimentos também para os seus irmãos. Chegando lá, aconteceu uma situação extremamente chata, que um cara muito metido, gigante, filisteu, estava desafiando o povo de Israel em uma batalha. Davi então perguntou aos soldados próximos que estavam ali o que estava acontecendo. Eles contaram que ele estava há muito tempo já tirando sarro deles, impondo medo, e ninguém tinha coragem de ir lá lutar e matar Golias. Então, logo que isso aconteceu, chegou seu irmão mais velho, Eliabe, e perguntou: o que você tá perguntando aí, Davi? Você não deveria estar lá no campo cuidando das suas ovelhas? Ou você veio aqui só pra xeretar e ver o que tá acontecendo na batalha? Então Davi, ele meio que não ligou pro seu irmão, continuou conversando com os soldados, perguntou a mesma coisa pra um outro soldado que estava próximo. E aí Davi, ele se dispôs e falou assim: como que isso tá acontecendo? Um cara tá desafiando Deus e ninguém faz nada. E aí os soldados foram e contaram pra Saul que tinha um cara ali no meio que estava indignado com isso, e Saul chamou Davi pra conversar. E aí Saul foi perguntando se era aquilo mesmo, e Davi respondeu o seguinte: olha, quem que é esse filisteu pra desafiar o Deus maravilhoso que é o nosso? Quem é ele? E ele disse assim: eu vou lutar contra esse cara. E aí Saul respondeu uma coisa que eu gostaria de ler pra você, que é muito importante. Diz o seguinte: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Então Davi, ele contou a história de como ele tinha derrotado leões e ursos cuidando das suas ovelhas e como Deus tinha protegido ele através disso. E mesmo assim ele decidiu ir pra guerra, então Saul ofereceu a sua armadura, ofereceu tudo aquilo que ele podia dar de segurança pra Davi, mas Davi não aceitou porque ele não estava acostumado com aquilo, com toda aquela parafernália, e aí ele deixou de lado e foi enfrentar o gigante. Ele então pegou a sua funda, pegou as 5 pedrinhas no riacho, e quando Davi estava se aproximando então de Golias pra guerrear contra ele: como assim você vem até mim com pedras? Você acha que eu sou um cachorro? E começou a rir porque Davi não passava de um menino de baixa estatura, bonitinho, e pronto, acabou. E o que adiantava?
Então Davi fez aquilo que a gente já conhece, foi lá, orou a Deus, pegou sua pedrinha, girou a sua funda, que bateu na testa de Golias, ele caiu, então cortou sua cabeça e fez o povo de Israel vencedor. E provou como Deus estava com ele e está com nós até hoje. E aí você me pergunta, o que tem a ver a história de Davi com isso que a gente está conversando? E tem algo muito incrível nessa história, que muitas vezes a gente passa desapercebido e só foca na parte que Davi matou Golias. Mas Davi, ele tinha traços de personalidade muito importantes pra gente que sofre com esse problema de se importar demais com o que os outros pensam. Eu quero deixar bem claro aqui pra você que quando eu falo aquilo que as pessoas pensam, eu não estou falando que é pra gente sair por aí fazendo loucura e vivendo como a gente bem entende. Mas eu estou dizendo que a gente não deve se importar com as opiniões que não dizem a respeito daquilo que Deus sonha pra cada um de nós. Aquilo que as pessoas falam que só querem colocar a gente pra baixo. Por isso que é tão importante a gente saber a vontade de Deus pras nossas vidas, pra gente não cair no erro e aí achar que a gente deve viver do jeito que a gente quer, pronto e acabou. Não é bem assim. Mas Davi, ele tinha uma característica muito importante, que ele confiava em si. Por isso, ele não ligou pra aquilo que o seu irmão falou assim: o que você tá fazendo aqui? Você é uma criança. Você veio aqui só xeretar, você tinha que ter ficado lá com as suas ovelhas. Ele não ligou pra isso, ele também não ligou quando o Saul falou assim: olha, você é baixo, você é bonitinho e o cara lá que você tá desafiando é soldado a vida inteira. Você tem certeza? Davi também não ligou quando Golias falou assim: você tá achando que eu sou um cachorro? Olha, você tá querendo lutar contra mim, morrendo de rir da cara dele? Ele não se abalou porque ele confiava em si mesmo. E ele sabia que com Deus ele poderia sim derrotar aquele gigante. Foi isso que motivou ele. Se Davi tivesse acreditado naquilo que as pessoas estavam dizendo pra ele, ele não teria lutado, ele não teria provado para os filisteus o quão grande Deus é e o quão fiel ele é nas suas promessas. Se ele tivesse se importado um pouco mais com a opinião das pessoas sobre ele, não teria feito nada disso. Isso aconteceu porque ele sabia o que Deus sonhava pra ele. Ele estava interessado não no que as pessoas pensavam dele, mas o que Deus pensava dele. Aquilo que o Eterno queria dele. E ele não estava ligando para as incapacidades, porque ele sabia que Deus, ele iria cumprir as suas promessas de estar com ele. E isso é desenvolvido através da confiança em Deus, da oração, do relacionamento, do contato e falar com Deus todos os dias. Davi, ele não tinha uma fé, ele não conhecia a si mesmo só por ele. É claro que isso é muito importante também, se você sentir a necessidade, procurar um profissional que te auxilie nesse processo de se conhecer. Mas estar ao lado de Deus é algo muito importante neste momento. E se permitir ser moldado pelo Espírito Santo era uma das características de Davi. E quando tudo isso acontece, quando nós conhecemos a nós mesmos, quando nós confiamos em Deus e sabemos que vem dele a nossa capacidade de realizar as coisas, quando nós estamos interessados naquilo que Deus pensa de nós e não o que as outras pessoas pensam, quando a gente desenvolve relacionamento, quando a gente conversa com Deus, nós damos frutos. Por isso, nessa fase tão crucial da vida, é muito importante que você se conheça ao lado de Deus, que você desenvolva um relacionamento com Ele, para que você descubra quais são os sonhos dele para você, qual que é a vontade dele. E assim as coisas vão se tornando mais fáceis, nós temos mais coragem e nós estamos juntos de Deus pro que deve é. Eu espero que você tenha entendido o conteúdo de tudo isso que eu falei, espero que você tenha levado pra sua vida, porque falou muito ao meu coração a lição dessa semana, de que nós devemos nos preocupar com aquilo que Deus pensa de nós. Então é isso, que Ele te abençoe. Muito obrigada por assistir esse vídeo, um beijão e até semana que vem!